Mateus 12, 25, diz assim a palavra de Deus. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, é destruído, é desfeito, é aniquilado, evapora-se. E toda cidade, ou casa, ou projeto, ou sonho, ou sociedade, ou igreja, ou qualquer outra entidade, onde haja relações humanas, dividida contra si mesma, não subsistirá. Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo é devastado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Eu não sei se vocês têm acompanhado os noticiários a respeito das articulações do governo Bolsonaro. Talvez vocês tenham acompanhado pela televisão, eu creio. E nós podemos perceber pelos noticiários que há uma grande confusão. Não está havendo uma congruência de pensamentos. Não tem acontecido uma convergência de ideologias. A gente percebe, pelo cenário político do Brasil, que o presidente fala uma coisa, metade dos seus ministros falam outra, a outra metade fala outra coisa, governadores, por sua vez, tomam atitudes contrárias à direção que vem do governo, e prefeitos também. E existe uma confusão generalizada. Nós percebemos que o governo Bolsonaro, no atual momento, ele encontra-se na sua, eu diria que, totalidade. Por que eu digo totalidade? Porque o presidente ele tem influência e deve ter influência, ele deveria ter influência não somente sobre o seu ministério, mas ele também deveria desenvolver a sua influência em governadores e em prefeitos. Não somente para que Brasília ande conforme a ideologia e a visão política do presidente, mas para que a nação como um todo caminhe, para que a nação como um todo prospere, para que a nação como um todo, dentro da visão do presidente da República, que é a autoridade máxima sobre a nação, sobre a nossa nação brasileira, que todas as correntes políticas convergissem ou convergessem para o pensamento do presidente. É lógico. Isso não significa que nós iremos concordar com tudo. Nós não concordamos com tudo, é óbvio. Nós não concordamos nem mesmo a gente mesmo. Tem coisas que eu fico analisando, que eu fiz lá no passado, ou então no passado recente, e eu digo assim, mas eu não acredito que eu fiz isso. É brincadeira que eu falei um negócio desse. Às vezes eu penso, é brincadeira que eu tive a coragem de realizar tal ato ou tal atitude. Então, isso é fato. Nós não concordamos 100% nem com a gente mesmo. Só que nós temos que entender que existe um objetivo, que existe um ideal e que esse ideal é comum. Existe uma meta, existe um propósito que nós, como nação, nós queremos alcançar, nós queremos chegar, nós queremos atingir. E quem está no controle, quem é o chefe máximo da nação é o presidente, não tem por onde escapar. Volto a falar,
não concordo com tudo que ele faz, com tudo que ele fala, não concordo com suas atitudes, mas isso não me desautoriza a jogar contra. Isso não me desautoriza a ir contra os seus projetos, a ir contra um programa de governo com o propósito de fazer com que a nação prospere e progrida. É lógico que nós temos que ter um olhar crítico. É lógico que nós temos que ter uma opinião crítica, porque isso faz parte da construção de uma sociedade sadia, de uma sociedade equilibrada. Mas entre ter uma opinião crítica, um senso crítico, uma análise crítica e jogar contra o governo já é uma coisa totalmente diferente. Porque nós estamos no mesmo barco. Nós estamos dentro deste barco, deste navio que se chama Brasil. Então nós devemos jogar junto. Porque o que parece é que um joga para frente e o outro joga para trás. Enquanto um rema para frente à direita, o outro rema para trás à esquerda. Enquanto um tira a água do barco, o outro joga a água para dentro do barco com a mesma mão. E por que eu estou dizendo isso? É aí que eu quero chegar agora. Porque aqui nós temos um projeto. Nós aqui somos uma comunidade. Nós temos um propósito. Nós, como comunidade terapêutica e agora, sob nova direção, Manaim, nós temos uma meta para atingir. E então, embora nós tenhamos divergências, embora nós tenhamos opiniões diferentes, embora nós tenhamos o nosso senso crítico, as nossas próprias opiniões, isso não nos dá o direito, não me dá o direito, e olha que eu estou aqui antes de todos vocês, antes dos pastores que estão chegando aqui, mas isso não me dá o direito de jogar contra. Eu posso até ter um senso crítico, uma opinião crítica, uma análise criteriosa e advertir. Mas uma coisa é advertir. A outra coisa totalmente contrária é remar contra. É jogar água de dentro para fora. É ao invés de eu fazer gol na frente, eu querer fazer gol contra para trás. Então qual é o problema? O porquê que existe muitas vezes a confusão numa sociedade? Por quê? É a pergunta que eu quero fazer. Porque aqui não é diferente. Nós, como um grupo de pessoas que temos um propósito, um projeto, um objetivo, um sonho, não somos diferentes. Porque aqui existem visões, aqui existem ideologias, aqui existem opiniões, aqui existem mentes diferentes que pensam de maneiras diversificadas, e isso é saudável. Mas só é saudável quando essa divergência de opinião não joga contra, não faz gol contra, mas contribui para o crescimento, para o progresso. Na bandeira do Brasil está escrito assim em um arco: ordem e progresso. Eu acho que eu vou trazer a bandeira do Brasil para colocar aqui atrás, para que nós tenhamos em mente sempre ordem e progresso. E o porquê que acontece esse embate de ideias, esse embate de opiniões? Por que numa coletividade, num grupo de pessoas com mentes diferentes, com cabeças diferentes, com pensamentos e ideologias diferentes, acontecem esses atritos? Por quê?
Primeiro, vou te dizer uma coisa, por que acontece isso? Hebreus capítulo 12, versículo de número 8 diz assim: mas se estais sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Um dos motivos pelo qual existe atrito é porque às vezes não existe disciplina. E Hebreus é muito nítido, muito claro em dizer que se nós estivermos sem disciplina, nós somos considerados bastardos. Ou seja, se nós não temos disciplina, cada um faz o que bem entende. Se não existe disciplina, cada um faz o que bem lhe vem na ideia. Se não existe disciplina, se não existe rotina, se não existe constância, se não existe uma meta para se seguir, cada um vai fazer o que bem entende. E a nossa comunidade chamada Manaim vai virar o Brasil que nós estamos presenciando agora. É essencial disciplina. Disciplina é algo fundamental, porque diz o texto de Hebreus capítulo 12, versículo de número 8, que se não houver disciplina, eu não estou apto. Eu não estou apto para fazer parte do grupo. Então é essencial disciplina. Porque senão um quer fazer A, o outro quer fazer B. Senão um quer carpir o capim lá fora, o outro quer fazer um buraco. Porque senão um quer levantar às 10 horas, o outro quer levantar ao meio-dia, o outro já gosta de acordar às 5 da manhã. Se não houver disciplina, um gosta de dormir a 1 hora da manhã, o outro às 8 horas da noite, o outro às 10. E como se vive num ambiente desse? Não funciona. Não vai para frente. Se não existe ordem, se não existe disciplina, não existe progresso, como diz a nossa bandeira. Porque quando existe disciplina, quando existe ordem, existe uma meta para se alcançar, para se seguir, um objetivo para ser alcançado. Então a coisa vai prosperar. Fundamental, disciplina. Fundamental, disciplina. Por que acontecem atritos? Hebreus capítulo 13, versículo de número 17 diz assim: obedecei a vossos líderes e sujeitai-vos a eles, porque velam, porque eles cuidam, porque eles têm cuidado da vossa alma, como aqueles que hão de dar conta, ou seja, eles são responsáveis por vocês. São responsáveis. Como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O texto é muito claro. Não necessita de muita elaboração teológica para dissertar sobre esse versículo de número 17 de Hebreus 13. O texto é claro, ele fala sobre submissão. E aqui deixa eu dizer uma coisa: submissão não significa ser capacho, não significa estar abaixo. Submissão significa que nós temos uma missão conjunta, ou seja, nós somos cooperadores, nós cooperamos uns com os outros para que esse projeto chamado Manaim, ele progrida, ele vá para frente, ele cresça para a glória do nome do Senhor. Submissão não significa que alguns tenham superioridade sobre os outros. Não, não é isso. Definitivamente não é isso.
Porque o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Salvador da minha e da sua alma, Ele mostrou a sua submissão, a sua humildade, lavando o pé sujo do outro. Submissão significa que nós temos uma missão em comum. Só que aqui o texto diz assim: obedeçam aos vossos líderes. Sujeitem-se em amor a eles, com alegria. Porque aquilo que não é com alegria não prospera. Aquilo que não é feito com uma disposição de alma, com alegria na alma, com alegria no coração, não vai para frente. Quem gosta de fazer as coisas emburrado? Eu, por exemplo, eu não gosto. Mas a partir do momento que eu começo a refletir, qual é o meu objetivo aqui? Eu vim nesse lugar para ajudar ou para atrapalhar? Eu vim nesse lugar para crescer ou para ficar pior do que eu entrei? Quando eu faço essa reflexão e chego num denominador comum, que é crescer, ajudar, fazer com que essa coisa aqui chamada Manaim prospere e cresça para a glória do nome do Senhor, então eu vou ter disposição de alma, eu vou ter alegria no meu coração e eu vou me sujeitar. Eu vou obedecer, como diz o texto, com alegria. Sabe por quê? Porque aqueles que estão na liderança, eles têm uma séria responsabilidade. Eles velam, eles cuidam, eles vigiam, eles estão se esforçando, eles estão se empenhando para que a vossa alma cresça, seja liberta, progrida, para que você saia daqui transformado, abençoado, com uma visão diferente de mundo, de sociedade, porque se você não aprender isso aqui, quando você chegar na sua família, a coisa vai ficar feia de novo. Eu estou falando isso, mas estou falando para mim também. Não é só para você, é para mim também. Eu tenho que aprender isso dia a dia, porque eu faço parte de uma sociedade. Eu tenho a minha família, eu tenho a minha igreja, eu tenho as minhas relações interpessoais, aonde eu tenho que ser submisso, aonde eu tenho uma submissão, ou seja, eu estou num projeto cooperando para aquele projeto cresça. Então é fundamental que haja submissão. O que mais? Romanos 12,16 diz assim: sejam unânimes entre vós. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Não sejais sábios em vós mesmos. Sejam unânimes. Sabe qual é o outro fator importantíssimo na construção de algo bonito, de algo que realmente prospere, de algo que realmente faça bem para a nossa alma? Unidade. Porque a falta de unidade, ela destrói. A falta de unidade, ela desmancha. A falta de unidade, ela desmonta qualquer intenção boa, porque cada um vai querer fazer o que bem entende, e não funciona. E o Paulo, em Romanos, ele está dizendo assim: olha, sejam unânimes. Embora você pense e tenha uma visão diferente, entretanto, porém, contanto, existe uma direção a ser seguida. A partir do momento que você entrou aqui, que eu entrei aqui, porque eu também, existe uma direção a ser seguida. E se não houver unanimidade, não de ideias, não é isso, porque você pode pensar diferente, mas é uma disposição de seguir aquela direção. A direção que está sendo dada, a direção que está sendo orientada. Se não houver isso, qualquer construção desmorona, cai, se desfaz, se desmantela.
E o Paulo, ele é muito claro, ele diz assim, ó, sejam unânimes. E sabe por que não existe unanimidade muitas vezes? O próprio texto, ele traz a resposta. Porque alguns ambicionam coisas que estão além da sua capacidade. O Paulo está dizendo isso aqui, o texto está dizendo isso aqui. Não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos às humildes. Esse é um dos fatores pelos quais, ou pelo qual, a unidade muitas vezes não é possível. Esse é um dos fatores pelo qual a unanimidade, a unidade, ela não se concretiza. Porque existem alguns ou algumas que estão ambicionando coisas que não estão na sua capacidade. E aí então vira confusão. Acomodai-vos às coisas humildes. Deixa Deus te levantar. Deixa Deus te honrar. Deixa Deus mostrar para quem Ele tiver que mostrar que Ele te chamou, que Ele te escolheu, que Ele que está te colocando essa missão, que Ele está colocando sobre a sua vida essa responsabilidade. Mas não queira você com as suas próprias mãos pegar essa responsabilidade para você, não. Deixa Deus te exaltar como Ele exaltou Davi. Davi em todo o tempo ele foi submisso. Ele não concordava com Saul, seu sogro. Saul definitivamente era alguém que não merecia ser respeitado e seguido. Portanto, porém, e entretanto, Davi sempre respeitou a autoridade de Saul. Mesmo Saul sendo a tranqueira que era. Falta de unidade. Falta de unidade. Desmancha qualquer projeto. O que mais? 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso de número 18. Diz assim: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Sabe o que falta muitas vezes? Falta de gratidão. Irmão, eu te peço, faça uma reflexão pelo amor de Deus. Faça uma reflexão. Eu já vi gente que saiu daqui. Nós já tivemos 3 pessoas na direção dessa casa aqui. E na primeira direção, que o Diego conhece, nós não concordávamos com determinadas coisas. Mas eu, particularmente, nunca falei nada. Nunca me levantei. Sempre apoiei. E sempre disse, olha, eu sempre vou estar aqui. Como sempre estarei até o dia que Deus permitir. Estou aqui até hoje. Já passei por 3 direções. Já passei por 3 direções. Só que em uma delas, pessoas vieram até esse lugar, embora algumas atitudes fossem contrárias, não muito honrosas, mas essa direção abençoou muitas vidas que aqui vieram. Essa direção foi canal de bênção em pessoas que chegaram aqui e tiveram todo o apoio, tiveram todo o amparo. Mas foram pessoas que não tiveram essa gratidão dentro do coração. E a reflexão que me vem à mente é o seguinte, mas espera aí. Estava jogado lá fora, estava destruído lá fora, a família não queria saber lá fora, o líder desse lugar trouxe a pessoa para esse lugar, deu dignidade, deu uma cama para comer, para dormir, deu uma mesa para comer,
deu um ambiente para se estabelecer, acolheu, e a pessoa ainda saiu falando mal. Agora a pergunta que eu faço é a seguinte: então lá fora estava bom? Aonde estava bom? Se aqui foi o lugar que se encontrou acolhimento, se aqui foi o lugar onde se encontrou um respaldo, se aqui foi um lugar onde teve um teto, uma cama, porque tem gente que entrou aqui e saiu falando mal, que lá fora estava dormindo na rua, na calçada, embaixo de ponte. Só que aqui encontrou tudo isso. Pera lá, que falta de gratidão é essa? Que falta de reconhecimento é esse? Que tendo alguém que acolheu, tendo alguém que apoiou, tendo alguém que incentivou, tendo alguém que abençoou com a palavra de Deus, que deu uma nova perspectiva, que falta de gratidão é essa? Então a falta de gratidão, ela também é responsável por gerar atritos. O que mais? Romanos 12, versículo de número 8, diz assim: o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, o que lidera, o que governa, aquele que tem a direção, faça com cuidado. O que exercita misericórdia, faça com alegria. Falta de habilidade é um dos motivos também pelos quais são gerados muitos atritos. E aqui eu me coloco agora na condição, porque a falta de habilidade de liderar, a falta de habilidade de exortar, a falta de habilidade de repartir aquilo que foi colocado sobre você, a responsabilidade sobre a sua vida, sobre a minha vida. A falta de habilidade em fazer com que o ambiente seja um ambiente pacífico, um ambiente de unidade, de comunhão, um ambiente de paz, um ambiente de unanimidade. Aquele que exorta, e aqui esse exortar é muito mal interpretado. Porque exortar não é descer o porrete, exortar não significa descer o chicote, exortar não significa pegar o cajado do pastor e espancar a ovelha, não, não é nada disso. Exortar significa animar. Exortar significa fortalecer aquele que está fraco. Exortar significa trazer aquele que está se desviando para o projeto, para o sonho, para a meta, para o propósito, para aquilo que nós temos em comum. Exortar é isso. Exortar não é ficar descendo a lenha em ninguém. O que exorta, use esse dom em exortar, mas use e exercite com misericórdia e com alegria, trazendo paz para o ambiente, trazendo unidade para o ambiente, trazendo unanimidade para o ambiente. E o que mais? 1 aos Coríntios, capítulo 12, verso 20 ao 22, diz assim: agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. Paulo está descrevendo um conjunto, uma engrenagem chamada corpo, aonde cada qual tem a sua função.
aonde cada qual tem a sua utilidade, aonde cada qual tem a sua funcionalidade, aonde cada qual tem o seu valor e a sua precisão nessa engrenagem, nesse sistema, nesse organismo chamado corpo. Ou seja, ele diz aqui, olha, existem muitos membros, mas o corpo é só um. O corpo é só um. O olho não pode dizer para a mão, não tenho necessidade de ti. Ou seja, seu Edivaldo não pode dizer para o Diego, eu não preciso de você. O Eliseu não pode dizer assim para o Rafael, eu não preciso de você. Ou a cabeça dizer assim, eu não preciso dos pés. Porque cabeça sem pés não vai a lugar nenhum. E pés sem cabeça também não chega a lugar nenhum. Mãos sem olhos não tem discernimento, não vê, toca em qualquer coisa e pode se machucar. O que é isso? É falta de sensibilidade em perceber o valor do outro. A falta de sensibilidade, de discernimento, de perceber o valor do outro, que o outro pode contribuir de forma honrosa, de forma a contribuir para que esse grupo cresça. Essa falta de sensibilidade, ela destrói, ela separa, ela desune, ela quebra, desmonta qualquer projeto, qualquer sonho. E aí o Paulo vem dizendo assim, não, vocês não devem fazer assim, porque os membros do corpo que parecem ser os mais fracos, os menos honrosos, aqueles que parecem que não têm utilidade alguma, eles têm uma utilidade e eles estão lá por alguma função e por alguma razão. A cabeça pensa, as mãos trabalham, os pés levam o corpo, ou seja, cada um de nós tem uma função nesse lugar. Até aqueles que nós dizemos assim, não, esse aqui não serve para nada, serve. Ele não estaria aqui se ele não servisse. Obrigado, Senhor. Se ele está aqui é porque o próprio Deus o trouxe aqui. Se ele está nesse lugar, se você está nesse lugar, Deus, aleluia. se aqueles que estão lá dentro estão nesse lugar, é porque o próprio Deus inseriu eles, inseriu nós, inseriu vocês nesse corpo chamado Manaim. Aleluia. E cada um de nós temos a nossa funcionalidade e devemos ser honrados e respeitados e valorizados, sim, em nome de Jesus. Cada um de nós. Por menos capacidade cognitiva, intelectual, por menos habilidade que tenha, nós temos o nosso valor. Amém. E o texto deixa muito claro. Eu não posso ser um insensível e querer desprezar o outro, menosprezar o outro, desvalorizar o outro, achar que o outro não tem utilidade, achar que o outro não tem funcionalidade, porque tem em nome de Jesus. Porque quem o colocou, quem te colocou aqui foi o próprio Deus. Você não veio aqui simplesmente porque você quis ou porque alguém quis, mas foi o próprio Deus que te trouxe neste lugar para cooperar para que esse lugar cresça, seja uma bênção na sua vida e através da sua vida você seja uma bênção na tua família e aonde quer que você vai estar inserido depois que sair daqui. O que mais? Colossenses 3,3 diz assim: suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se algum ou alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. O que causa atrito? Falta de perdão. Falta de perdoar o outro. De reconhecer que, assim como o outro pecou contra você, pecou contra mim, pecou contra nós, assim nós podemos pecar contra ele também. Assim como Cristo te perdoou, assim como Cristo me perdoou,
Siga o exemplo dele. Façam da mesma forma, perdoando-vos uns aos outros, suportando-vos uns aos outros, carregando a carga um dos outros, ajudando-se mutuamente uns aos outros, a levar o fardo, a levar a carga, a levar o peso, porque todos nós estamos aqui, cada um de nós temos os nossos pesos, cada um de nós temos os nossos fardos, cada um de nós entramos nesse lugar com alguma bagagem que nós trouxemos lá de fora, e essa bagagem muitas vezes é pesada e precisa de alguém que nos ajude a carregar essa bagagem, esse fardo, esse peso, essa mala. Porque a gente às vezes, nós nos vemos sozinhos, não tem quem nos entenda, não tem quem nos perdoe, quem nos suporte, quem nos ajude a carregar a carga. E aí, o Paulo, outra vez, ele diz assim: suportem-se uns aos outros, se perdoem uns aos outros. Ajuda o que é mais fraco a carregar o fardo dele, porque amanhã pode ser ele que esteja fraco, aí é você que vai ajudar ele a levar o fardo dele, a carga dele, o peso dele. Não existe independência. No reino de Deus não existe independência. Nós somos codependentes uns dos outros. O corpo, ele é dependente de todos os membros. Assim como a minha cabeça precisa do meu tronco, dos meus braços, das minhas pernas e dos meus pés, nós, como corpo de Cristo, como comunidade chamada Manaim, nós precisamos um dos outros para ajudar a carregar o fardo. Porque o fardo, ele é pesado às vezes. E se não tiver quem nos ajude, fica difícil. Falta de perdão. O que mais? Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo de número 5, diz assim: semelhantemente vós, jovens, sejam sujeitos aos anciãos, e sejam sujeitos uns aos outros, e se revistam de humildade, porque Deus, ele resiste a quem é soberbo, mas ele dá graça a quem é humilde. O que causa atrito, o que causa desordem e regresso, ao contrário do que está escrito na bandeira brasileira, a falta de humildade. E ser humilde é reconhecer que eu não sei tudo, que eu não conheço tudo, que eu não percebo tudo, que o outro pode estar vendo alguma coisa que eu não estou vendo, que o outro pode estar enxergando alguma coisa que eu não estou enxergando, que o outro pode ter um conhecimento que eu não tenho, que o outro pode ter uma sensibilidade que eu não estou tendo, e precisa de humildade, precisa ser humilde para reconhecer isso. Porque se não tiver humildade, a coisa não vai para frente. Aqui ele está falando de sujeição. A sujeição aqui não é aquela coisa de chefe e empregado. Faz o que eu mando, mas não faz o que eu faço. Obedece o que eu estou te falando, senão você vai sofrer punição. Obedece o que eu estou te dizendo, senão você vai ser repreendido. Não é isso. A sujeição aqui não tem nada a ver com isso. A sujeição em todas as páginas da Bíblia significa cooperação. Cooperar com o outro que está me pedindo alguma coisa. Colaborar com o outro que está me orientando. E por sua vez, aquele que está orientando também tem que ter humildade
para orientar aquele que está sendo orientado. É uma mão de via dupla. É uma estrada de mão dupla. A humildade, ela deve estar presente tanto em quem orienta, quanto naquele que é orientado. Sujeitando-vos mutuamente uns aos outros. Vou te contar duas histórias para nós encerrarmos. A primeira é sobre, não é propriamente uma história com E, e nem uma história com H, é um fato. Quantos aqui conhecem como faz o polimento em pedras? Aquelas pedras decorativas. Como funciona isso? Eu vou explicar para você. As pedras decorativas, elas são colocadas todas juntas num grande balaio, e ali naquele balaio é jogado água e fica virando. Fica virando. Fica virando. E aquele balaio fica virando, e água caindo. Virando e água caindo. E as pedras se chocando uma com as outras. As pedras batendo uma nas outras. E água caindo. E o balaio virando. E as pedras batendo uma nas outras. E o balaio virando. Água caindo, balaio virando e pedra se chocando. Quando o processo termina, a pedra sai polida e ela é usada para decoração. O que significa isso? Nós estamos no mesmo balaio. Cada um de nós que estamos aqui, estamos no mesmo balaio. E Deus está movendo esse balaio fazendo assim, ó. Fazendo o balaio girar. O balaio chamado Manaim está girando. Está girando comigo e com você dentro. O balaio chamado Manaim está virando e água está caindo dentro. Água está caindo dentro. A palavra de Deus está caindo na nossa alma, nesse balaio em que nós estamos. A água do trono de Deus, da palavra de Deus, que vem do trono de Deus, está caindo dentro desse balaio em que nós estamos. E Deus está movendo esse balaio. E nós estamos nos chocando uns com os outros. Nós estamos batendo uns nos outros. Nós estamos esfoliando uns aos outros. Sabe o que isso significa? Que nós estamos num processo. Como comunidade, nós estamos num processo. O balaio é Deus quem gira. A água é a palavra de Deus que você constantemente está sendo submetida a ela e que está alimentando a sua alma e caindo sobre nós, dentro do balaio. E o balaio girando. E Deus movimentando o balaio. A pedra sou eu e é você. E as pedras se chocam. Elas raspam uma nas outras. Só que no final desse processo, elas saem do balaio, polidas, prontas para serem usadas como pedras decorativas. Sabe o que está acontecendo aqui? Nós estamos nos chocando uns com os outros. A água da palavra de Deus está vindo sobre nós, e hoje ela está vindo. E Deus está movendo esse balaio. Só que no final desse processo, quando as pessoas olharem para nós, se nós não formos arrogantes, se nós formos humildes, se nós soubermos perdoar, se nós formos sensíveis, se nós tivermos habilidade em liderar, se nós tivermos um coração grato, se nós tivermos unanimidade, se nós formos submissos, se nós formos disciplinados, no final desse processo, as pessoas vão olhar para mim e para você, para nós, e vão ver que nós não estamos mais e não somos mais uma pedra bruta, mas que nós fomos polidos pelo poder de Deus, pela palavra de Deus, pelo balaio de Deus, pela graça de Deus. E então nós estamos prontos para sair e ser algo bonito, que honre e glorifique o nome do Senhor. Aí eu vou contar a última, para agora encerrar mesmo. Essa daqui talvez até você conheça. Essa é uma história com ele. Um
certo dia houve uma reunião numa carpintaria. E então o seu Salvador, ele trabalhou todo dia, o dono da carpintaria, todo dia com as ferramentas que ele tinha. Então no final do dia ele apagou a luz da sua oficina e foi descansar. Aí no outro dia o seu Salvador chegou de novo. E ali ele usou o martelo, ele usou o serrote, ele usou o alicate, ele usou o parafuso, enfim, ele usou as ferramentas que estavam disponíveis na carpintaria. E então ele terminou o período, ele terminou mais aquele dia de trabalho, apagou a luz, só que naquele dia aconteceu algo diferente, algo inusitado. Parece que um espírito entrou nas ferramentas e elas começaram a conversar entre si. As ferramentas ganharam vida. Só que ao invés da conversa entre elas ser uma conversa produtiva e que trouxesse algo de construtivo, foi uma conversa em que uma começou a apontar os defeitos da outra. E aí começou então, o serrote falou, olha, o martelo é muito exagerado, ele bate muito. O martelo parece que ele tem prazer de bater em todo mundo. Ele gosta de viver espancando todo mundo. Aí o martelo falou assim, ah é? E você, serrote, que corta todo mundo, que serra todo mundo, que divide ao meio todo mundo? Aí o serrote disse assim, é verdade, eu reconheço que às vezes eu corto mesmo, que eu divido. Só que é o seguinte, e a lixa? A lixa é muito áspera. A lixa vive esfolando todo mundo. A lixa vive esfregando todo mundo, não dá um tempo. E a lixa tomou a palavra e disse assim, é verdade, eu reconheço. Só que tem o seguinte, e o parafuso? O parafuso é muito enrolado. É difícil de lidar com parafusos, porque o parafuso é demorado, ele demora para chegar onde tem que chegar, é muito lento. Aí o parafuso então decidiu terminar a conversa e disse assim, eu reconheço que eu sou lento, sou demorado, sou vagaroso, demoro para atingir o meu objetivo. Só que se nós ficarmos discutindo não as nossas qualidades, mas as nossas imperfeições, nós não iremos chegar a lugar nenhum. Deixa eu dizer uma coisa para você, serrote, para você, lixa, para você, martelo, para todas as ferramentas que estão aqui e que têm defeitos. Tem sim. Vocês todos têm defeito, mas nós temos qualidade também. E a prova disso é que o nosso chefe, o nosso dono, o seu Salvador, ele vai chegar aqui amanhã e vai usar cada um de nós novamente. E então no outro dia o seu Salvador chegou lá e usou o martelo que batia em todo mundo, a lixa que esfregava todo mundo, que era áspera com todo mundo, usou o serrote que cortava e que dividia todo mundo, usou o parafuso para juntar todo mundo. E aí ele construiu um móvel muito bonito. Terminou o dia, apagou a luz, as ferramentas fizeram uma reunião de novo. Aí o parafuso novamente tomou a palavra e disse, não disse para vocês? Seu Salvador usou as nossas qualidades. E através das nossas qualidades ele construiu esse móvel bonito que todos vocês estão vendo aqui. Qual é a moral da história? Todos nós temos defeitos. Todos nós temos inclinações não muito honrosas. Todos nós temos as nossas fragilidades, mas nós também temos as nossas qualidades. Se nós formos olhar só as coisas ruins, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Mas se nós tivermos o foco de olhar a qualidade do outro, aquilo que o outro tem de melhor, se nós nos unirmos, se nós deixarmos o seu Salvador trabalhar através de nós, então nós verdadeiramente nós iremos ter funcionalidade.
Nós iremos fazer algo que contribua para algo que seja belo, bonito e honroso. Mas se formos ficar só criticando uns aos outros, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Deixa eu falar uma coisa para você. Defeito, todo mundo tem. Eu tenho um monte de defeito. Mas o seu Salvador olhou para as qualidades. Dos defeitos ele está trabalhando. Mas ele está usando as qualidades para construir algo bonito, para a glória, louvor e honra do seu nome. Amém. Defeito você tem. Um monte de coisa que não é honrosa você também tem. Mas o seu Salvador, na oficina chamada Manaim, está usando você com as suas qualidades para construir algo bonito e belo para a glória, honra e louvor do seu santo nome, em nome de Jesus. Você não está aqui à toa. Deus está te lapidando, te pulindo, te usando para mostrar para o mundo lá fora depois que, apesar das suas fragilidades e defeitos, Ele vai te usar e mostrar que Ele continua sendo Deus ainda. Porque quando nós estamos fracos, aí é que nós somos fortes, disse o apóstolo Paulo. Porque aí nós confiamos em Deus. Crítica é fácil. Para criticar é muito fácil. Só que se a gente for ficar olhando as críticas, focando nas críticas, nós não vamos chegar a lugar nenhum. A sugestão é, vamos prestar atenção hoje, a partir de hoje, nas qualidades do martelo, da lixa, do serrote, do parafuso, do prumo. Vamos prestar atenção na qualidade que cada um tem e não somente no defeito? Porque apontar defeito é fácil. O problema é trazer solução para contornar o defeito. O desafio é esse. O desafio não é apontar e criticar. O desafio é usar o que o outro tem de melhor. É enxergar o que o outro tem de melhor. Porque quando a gente faz isso, aí depois vai estar escrito assim: ordem e progresso. Construir uma bela coisa. Construir um grande imóvel. Construir uma grande comunidade. Construir uma grande pessoa. Estou fazendo ele sair daqui e ele vai ser bênção quando chegar lá fora, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus? Amém. Maravilha!